Glória a Deus, aleluia, Pai de Jesus, bom dia para todos, né? Todos que acompanham nesse canal, né? Todos que dão uma parada para ver esse vídeo. Eu quero desejar uma ótima segunda-feira, que o Senhor Jesus venha entrar com providência, né, mano? Na minha e na sua vida, nesse dia chamado hoje, segunda-feira, aleluia, né? Que o Senhor venha derramar graça, paz, né, sabedoria e a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos começar um dia abençoado, em nome de Jesus, amém? Eu quero deixar aqui alguns versículos bíblicos para os irmãos que acompanham esse canal, né? Sempre gosto de me identificar no começo. Eu sou o pastor Marco Antônio, pela misericórdia de Deus. Sou pastor da igreja Ebenezer, né? Igreja Pentecostal Ebenezer, no Siqueira 2, amém? E eu quero deixar uma reflexão para você, uma palavra da parte de Deus, né? Talvez hoje você venceu reclamando, murmurando de algo, né? E nós temos que ser gratos a Deus porque acordamos respirando, né, irmão? Olha, ouvindo aí esse galo cantando, aleluia, né? Eu sempre falo nos meus vídeos, parece que eu moro no interior. É uma bênção de Deus, né, irmão? É uma bênção. Não é só um galo, é um aqui no vizinho, outro mais lá. Eu acordo pela manhã ouvindo, né, o canto dos galos e fico feliz, né, irmão? Às vezes até me sinto que estou no interior, porque é gostoso ouvir pela manhã, né, irmão? Os pássaros cantando, os galos, os animais, né, irmão? Como se fosse agradecendo a Deus, né, por mais um dia. Os animais começam o dia cantando, né, os pássaros cantando, e assim. E nós somos um povo de Deus, né? Nós não somos melhores que ninguém, mas somos diferentes. Nós temos que começar o dia cantando, né? Louvando a nosso Jesus, através de um testemunho, de uma palavra, né, irmão? E sabendo que a nossa boca, irmão, ela é uma bênção, né, irmão? A nossa boca, ela tem poder, né? Sabemos que o que falamos tem poder, né? A Bíblia diz que o perigo não é o que entra, né? Para a nossa boca, é o que sai. Então, e nessa manhã, venha sair bênção sobre a sua boca, profetize bênção sem medida na sua vida, tá certo? E na vida de qualquer pessoa, profetize bênção, que Deus vai lhe abençoar nessa manhã. Então, abra a sua Bíblia, né? Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. Pastor Marcos, não estou com Bíblia. Eu estou agora estou dirigindo, estou só ouvindo aqui seu vídeo. Estou no trabalho, estou indo para o trabalho, estou no ônibus, no metrô, estou no Uber. Onde você estiver, se não tiver uma Bíblia, agora não tem problema, né? Apesar que o nosso celular tem Bíblia, mas fique só ouvindo essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Levou-o ainda
o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, prostrando-me e adorando-me. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás só a Ele, dará culto, o louvor, ou adoração. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória, aleluia. Vimos aqui, irmão, uma leitura pequena, né? Uma leitura de 11 versículos, né? E onde a palavra está falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Vimos aqui que Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, mesmo não tendo um pecado, né? Mesmo sendo o Filho que Deus tanto amou, colocou no mundo, né? Em forma de homem, para que hoje nós espelhamos, né? No que Jesus foi capaz, que hoje nós não passamos nem 1% do que ele passou. Jamais nós suportaria. E vimos aqui Jesus, um homem santo, 100% santo. Mesmo assim, ele fez algum exemplo para que nós entendêssemos e para que nós possamos fazer para que a glória de Deus venha sobre as nossas vidas, né? Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né, irmão? É um tempo bem esticado, digo assim, que jamais um homem poderá fazer um jejum desse, né, irmãos? De 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E Jesus era cheio de unção, irmão, né? Já sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, né? Que Jesus não é só Filho, como é o próprio Deus, porque o que Jesus disser para o nosso Pai no trono está dito, né, irmãos? Porque Ele é quem é o nosso canal, Ele é quem leva. Ele é quem nos leva ao Pai, não há outro além dele. Então, ele não é qualquer um, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o dono de todas as coisas, né? Ele é o dono de tudo. Tudo aquilo que nós não possamos, ele pode fazer na minha e na tua vida. Basta que nós criamos, basta que nós entendemos que o fato aqui com Jesus, e às vezes nós murmuramos, né, irmão, por tão pouca coisa. Então Jesus, ele foi tentado pelo próprio diabo, face a face. E nós vimos aqui o inimigo, por encontrar Jesus, achando que Jesus estava debilitado, por não ter comido, né, 40 dias, 40 noites, nem bebido. Ele acharia que Jesus se venderia por qualquer coisa, né? Quando ele fala aqui que se Jesus é filho de Deus, que transforme pedra em pães. E Jesus, em nenhum momento, irmão, se preocupou em fazer aquilo que ele queria ver, porque Jesus pode fazer. Ele podia muito bem transformar pedra em pão, o que ele quiser. Mas Jesus se colocou ali naquele momento como filho de Deus, obediente, temente, né? Para que nós aprendêssemos. Ele não estava ali como um mágico, qualquer mágico transformar algo em algo. Não. Ele não estava ali para mostrar para Satanás que ele era filho de Deus, porque Satanás sabe. Ele sabia, ele sabe, né? Aí é só uma ilustração para que nós entendamos o que Deus quer conosco nessa manhã, irmãos. E Jesus disse: não é assim não. E o inimigo tentou, dizendo que dava os seus reinos, né, para Jesus, o mundo. Jesus: não, precisa não. Eu contemplo Jesus dizendo: meu Pai já é dono de tudo,
Ele é dono de tudo. Se ele quiser, ele destrói. Se ele quiser, ele abençoa. Porque ele é o dono de tudo, ele fez tudo. Ele fez as coisas boas e fez as coisas ruins. Foi Deus que fez. Né? Tudo que há na terra foi Deus que fez, irmão. Foi permissão de Deus. Então, nós temos que ficar bem espertos nisso aí. Aí ele diz, olha, se prostrar a mim, eu te darei isso, Jesus. Sai para lá, Satanás. Eu só adoro a meu Pai. Eu só adoro a Deus, aleluia. Então o inimigo tentou de várias formas, viu que não tinha condições. E ele desiste, irmão. E quando Jesus bate o pé e diz, não, eu só adoro a meu Pai. Eu só louvo para Ele. Porque Ele é o único, né? O inimigo automaticamente se afasta de Jesus e os anjos chegam para Jesus e abençoa aquela história, aquele momento. E é assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Não sei o que você está passando agora, não sei quais são as tentações, porque são tantas, né, irmão? São tantas tentações nas nossas vidas, irmão. Às vezes nós amanhecemos o dia sendo tentado por algo, né? Às vezes não é o pão, às vezes não é alguém querendo se prostrar para elas, mas às vezes uma humilhação que parece com isso. Às vezes até a prova do pão, né, irmão? Quem já passou a prova do pão? Pastor, eu nunca passei. Eu já vim de uma família bem equilibrada financeiramente. Nunca passei, não sei o que é isso. Sempre tive meu alimento, sempre tive tudo de bom. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Deus é bom, né? Deus é bom, por isso você nasceu aí. E Deus é bom também por aqueles que nasceram, irmão. E não tinha a sua comida assim, como é que eu digo? Não tinha todo momento, né? As comidas que você tem. Veio de uma família humilde, no meu caso, veio de uma família humilde. Já passei momentos difíceis na minha vida, irmãos. Né? Se eu disser que Jesus deixou faltar, é mentira. Ele não deixa faltar. Ele aperta um pouquinho, né? Às vezes a gente come 2 carioquinhas, aí Deus corta um, deixa um, para você dividir com seu irmão, com seu filho, né? Às vezes você comia 2 ovos de manhã, Deus corta um e um para você dividir em 4, para 4 filhos. Tudo isso eu já passei, dando glória a Deus junto com aleluia, irmão, porque Jesus, ele é bem claro que ele falou que no mundo nós teremos aflições, né? Nós passamos, vamos passar, passaremos por um momento difícil, mas ele venceu. Eu entendo que eu venço e você também vence. É o tempo é de Deus. Então, não murmura, está passando por alguma dificuldade aí, ó, financeira, ou material, ou familiar, né, irmão? Não desista, né? Continue orando, jejum por essa pessoa, por essa porta de emprego, pelo seu relacionamento. Qualquer problema que você esteja passando, saiba de uma coisa. Se você não puder resolver, né? Porque tem coisa que você pode, tem coisa que eu posso resolver. Às vezes nos acomodamos, às vezes cruzamos os braços, queremos que Jesus haja por nós. E tem algo que não é Jesus, é eu, é você que tem que agir, né, irmão? Eu dar exemplo, irmão, eu tinha alguns vícios, eu bebia, né, irmão? Mas um dia eu bati o pé e disse, eu não vou beber mais, eu vou adorar a Deus. E foi uma opinião espiritual. Às vezes pensamos que Jesus tem que chegar, tocar para não beber, não fumar mais. É nós que temos que nos libertar. É difícil, irmão. Foi difícil eu tirar a bebida, o cigarro, mas eu tirei. Mas foi uma opinião própria, porque eu disse comigo, eu quero servir a Jesus. Eu fiz aliança com Jesus em 97 para 98, né? Para a glória de Deus. Então, essa decisão foi difícil, né?
Eu fui tentado, né? Mas lembrei que Jesus deixou bem claro que ele foi tentado. Ele disse que nós teríamos aflições. Lembrei, eu disse, eu vou conseguir. Jesus conseguiu de uma forma mais forte, porque ele é Jesus. Mas eu, como filho de Deus também, irmãos. Nós, como filhos de Deus, nós também conseguimos. É difícil, irmão. Mas a nossa dificuldade para seguir a Jesus hoje é bem mais fácil do que na época que Jesus não deu o braço a torcer para o inimigo. Bateu o pé e disse, não, eu só sirvo a meu Pai, porque Ele é o único. Então, nesta manhã, irmãos, eu não sei qual é a dificuldade, né, para que você enfrente essa tentação. São várias tentações, né, irmão? Tentações que não convém a gente nem falar, que somos tentados todo dia, irmão, pelo inimigo. Mas deixa eu dizer, lembre-se que Jesus está com você. Jesus anotou o seu nome no livro da vida, aleluia. Já levou para o trono, levou para o Pai. E disse, olha, Pai, esse aqui é nosso. Esse aqui o inimigo não tem mais poder, é nosso. E aí pode vir a dificuldade, pode vir as tentações. Mas lembre-se que você não está sozinho. Nossa mãe, nosso pai pode até nos abandonar, né? Quantas pessoas hoje não têm, aí abandonado, e diz que foi o pai, a mãe que abandonou, mas às vezes é a gente mesmo. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe lutou tanto, luta tanto, que chega até aparentemente desistir. E quando paramos para pensar, vimos que o problema foi eu, o problema foi você. Nós que desistimos, trocamos, né, coisas boas por migalha. E o inimigo quer isso, ele quer que nós troquem nossas coisas boas pelas migalhas que ele nos oferece, que parece ser bom. Sabemos que o pecado, na visão do homem, é bom. Para Deus é pecado, né? Então o mundo quer trazer eu e você lá para a sarjeta, lá para o finalzinho, lá para a lama onde nós estávamos. Lembra do filho pródigo que chegou para o pai e pediu sua herança ainda? O pai convida. O pai, com o coração partido, dividiu as bênçãos, foi embora, gastou todos os seus bens, comeu bolota de porcos, escondido do patrão, porque não podia. Né? Lá tinha capataz naquela fazenda. E ele ficava observando as pessoas. E as pessoas não podiam comer nem o que os porcos comiam. E naquele momento aquele jovem valorizou seu pai. E ele voltou para a casa do pai. Mesmo ele dizendo com a sua boca, com as suas palavras, pai, eu não sou digno de você chamar teu filho, mas me recebe na tua casa como um empregado teu. E o que foi que o pai fez? Recebeu o filho de braços abertos, porque o pai esperava, o pai não dormia, o pai se preocupava onde aquele filho estava. Aleluia. Assim é Deus comigo e com você. Talvez nesse momento você se encontre afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está sendo tentado aí, nas ruas, sei lá, ou morando com alguém, sendo humilhado, né? E Deus não quer isso, não. Deus quer que você levante a cabeça. Deus quer que você bata o pé e diga, olha, Satanás, para trás de mim. Porque Jesus venceu e eu vou vencer. Aleluia. Foi esse o ensinamento que Jesus me deixou, me disse, e eu creio. Ele venceu, eu também vou vencer. Levante a cabeça, volte para a casa do Pai. Pastor Marcos, eu não estou fora da casa de meu pai. Eu moro com meu pai. O pai que eu estou falando, meu santo e minha santa, não é o seu pai biológico. O seu pai que eu estou falando é o meu pai, é o nosso pai, Deus, Jesus Cristo Todo-Poderoso. É esse que te espera de braços abertos.
Você que foi embora, né, da casa do Pai, por algum motivo, porque você ficou triste com algumas palavras, ficou triste com alguém, se machucou. Não, peça perdão a Deus. Primeiro peça perdão à igreja lá, peça perdão para os irmãos, peça perdão para Deus. Não adianta você pedir perdão para Deus e não pedir para os irmãos que lhe machucou. Mas pastor Marcos, foi ele que me machucou. Aí que precisamos pedir perdão, né? Lembra daquele versículo, se alguém tocar na tua face, dá a outra face? É isso, irmão. É perdoar. É fazer aquilo que o homem não entenda, né? E o próprio Deus vai expulsar Satanás da sua vida, porque ele não tem poder na sua vida, não tem poder na sua família, nos seus negócios, nas suas finanças, no seu espiritual pessoalmente. O inimigo não tem vez, ele não manda. Ele só tem a oportunidade de tentar. E o próprio Deus até permite, como fez com Jó. Lembra da história de Jó? Que o inimigo se enturmou ali com os filhos de Deus. E Deus perguntou o que ele estava fazendo ali. Ele disse para rodear a terra e passear por ela. E Deus sabia que ele estava de olho em Jó. Porque Jó era o homem mais rico do Oriente, mais temente a Deus. Em nenhum momento Jó deixou Deus por migalha. Deus autorizou que o inimigo trabalhasse, né, nas finanças de Jó, entrou na família de Jó, colocou a enfermidade de Jó, mas em nenhum momento Jó deixou Deus. Chegou um momento que ele até murmurou, mas estava tão forte a dor de Jó que o próprio Deus entendeu aquela murmuração e recebeu como uma conversa, né? E o que foi que Deus fez? Para trás de mim, Satanás, sai de perto de Jó, que Jó é meu. E Deus deu a Jó 3 vezes mais do que ele tinha. Você já pensou? É isso que Deus tem para você. 3 vezes mais do que você perdeu. 3 vezes mais pessoas que não acreditam em você, que acham que não tem mais jeito. Deixa eu dizer, Deus é contigo nessa manhã. Deus está colocando o inimigo para trás de você e para trás dele. Porque o anjo é com você. Suporte. Você já suportou até aqui. Está difícil. Está doendo. A porta está fechada. O relacionamento não está bem, o casamento, a família. Vai ficar. A partir de hoje eu profetizo na tua vida, né? Como Jesus conseguiu expulsar Satanás, você já conseguiu. Ele não tem poder na sua vida. E Deus sim. Deus quer lhe curar. Deus quer abrir porta. Deus quer entrar na sua casa, na sua 4ª geração. Mas para isso precisamos abrir a porta para que Jesus entre, porque ele é educado, né? Jesus não é mal educado. O inimigo sim. O inimigo, uma simples brecha na fechadura da porta, se fica uma brecha, o inimigo entra sem ser convidado. Jesus não. Ele quer que você escancare a porta e diga: Jesus, eu te amo, entra na minha vida. Pastor Marcos, minha porta está aberta, eu abri 5 da manhã. Estou aqui de joelho, chorando, orando, pedindo para Jesus entrar na minha casa. Ei, psiu, a porta, a casa é você. A porta é seu coração. Abra seu coração. Se derrame na presença de Deus. E diga: Senhor, tu é o único, não há outro além de ti. E sirva a Deus, né? Sirva a Deus louvando, adorando, dando testemunhos e bênçãos, né, irmãos? Pastor, eu posso contar o meu testemunho da luta que eu passei? Sim, pode contar. Mas em cima disso dizer que Deus é bom, que Ele resolveu tudo, e se Ele não resolver, Ele vai resolver, e se Ele não quiser resolver, Ele continua sendo Deus.
Quando Deus ouvir essa sinceridade, da porta aberta, e você falando, né, irmão? O que Deus é capaz na sua vida, vai acontecer. O milagre vai acontecer. Não desista. Tá certo? Se é porta fechada, vai abrir, né? Como já foi dito. Se é no relacionamento, Deus vai entrar com providência, família, espiritual, né? Deu o primeiro passo. Pastor, estou sem força de ir para a igreja, estou igual o filho pródigo. Fugi, estou aqui longe, com vergonha de voltar. Não tenha vergonha. A casa é de seu pai. Quem estiver lá é porque precisa dele também. Pastor, vai haver críticas, não tem problema. Se alguém lhe criticar é porque precisa abrir a porta ainda para Jesus entrar e tirar esse negócio de criticar o povo, né? Mateus capítulo 7. Não julgue para não ser julgado, porque com a medida que você julga, será julgado. Com a balança que você pesar, você será pesado. Oh, glória! Pelas palavras, pensamento, tudo, nós vamos ser julgados. Então, nessa manhã, pense coisa boa, fale, profetize coisas boas. Tem uma mudança, né, na sua vida espiritualmente. Eu costumo dizer assim, no espiritual, que você pode fazer isso e levar para o mundo espiritual. Toma um banho, troca de roupa. Diz Jesus, a partir de hoje, eu vou te servir em espírito e em verdade. Aconteça o que acontecer, Jesus. Eu sei que o Senhor é comigo. Eu não vou desistir de Deus nunca. Volte. Você louva. Você prega. Pastor, eu nunca preguei, nunca louvei. Eu nunca nem fiz aliança com Jesus, pois Ele tem isso com você. Ele tem chamado com você. Você tem esse dom de louvar, de pregar a palavra. E talvez você esteja fugindo desse dom. Talvez você esteja sentindo um Jonas, fugindo. Tudo que Deus tem para você, você simplesmente foge. E fica se perguntando por que acontece isso comigo, porque você está fugindo, né, do compromisso que Deus tem com você. Você está dando gosto para o lado negativo. E Deus quer positividade. Deus quer no olhar da fé que você entenda que tudo de bom vai acontecer na sua vida. É só esperar. Um dia chega. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo dos céus. Tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de sorrir, de chorar, tempo de ir, tempo de voltar, tempo de chuva, tempo de sol, né? Temos nosso tempo. Basta que sabemos aproveitar cada tempo nas nossas vidas. E hoje, nesse momento, é tempo de você aceitar o que está acontecendo, agarrar com toda a força e dizer, Jesus, eu vou tomar esse banho agora. Vou tomar esse banho que o pastor Marco deu a ideia. Eu vou trocar minhas vestes. Eu lembrei de Naamã. 7 mergulhos. Eita, 7. Teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E Naamã não vai acontecer nada. E o soldado disse, Senhor, só mais uma vez. O profeta Eliseu falou 7. Só mais uma vez. E Naamã deu 7 mergulhos. E a sua pele ficou como a pele de um bebê. Toda a lepra foi embora. Então, não sei qual é a nossa lepra dessa manhã. Talvez da dúvida. Tira essa dúvida. E o Senhor manda dizer, lá foi 7. Hoje, vai lá no teu chuveirinho, vai lá, toma aquele banho gostoso. Muda o pensamento que você estava pensando. Tudo aquilo ruim que você estava pensando, muda. Toma um banho, deixa correr no ralo, veste uma roupa nova, levanta a cabeça. Porque ainda vai se levantar às vezes da própria família e dizer, não tem jeito, é só mais uma vez. E dessa vez faça diferente. Seja opinioso espiritual.
Pastor, opinião espiritual. Opinião de levantar a cabeça espiritualmente. Dizer para Jesus que segura na sua mão, não olhe para trás. E aqueles que lhe julgar vão se arrepender e vão entender. E vão lhe ter como um espelho. Se você conseguiu, ele também vai conseguir. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você agora. Tá certo? Esse vídeo é bem longo. Estou vendo que ele é bem longo, irmão. Já é mais de 30 minutos. Mas é uma palavra de Deus. Para que você entenda o que Deus quer com você nessa manhã. Amém? Vamos orar? Você pode curvar sua cabeça. Fechar os seus olhos. Se quiser, fica à vontade. Se quiser ficar olhando, fique. Tá bom? E assim, se você está afastado, volta para Jesus. Pastor, eu quero aproveitar essa oração e vou me reconciliar. Pronto, se reconcilia. Pastor, eu não sou evangélico ainda, eu quero fazer uma aliança agora, o senhor orando. Pois aceite o seu coração, aceite Jesus. Mas pastor, eu posso sair dizendo para os outros que eu sou crente? Sai dizendo. Vá numa igreja próxima a você, né? Não sei qual é a cidade que você está agora, não sei qual é o estado ou o país, sei lá. Porque vai tão longe, né, irmão, esse vídeo, para a glória de Deus. É um canal abençoado, que vai longe para o povo de Deus, né? Para todo o povo que queira ouvir a palavra de Deus. Vai tão longe. Eu até gostaria que você curtisse o vídeo, que você comente qual é o seu estado, onde você está, né? Para me ver até onde está indo esse vídeo. Porque esse canal eu quero que dê força para que nós possamos falar do amor de Jesus. Então você vai na igreja próxima e depois, né? Geralmente às vezes é terça, quinta e domingo. Tem outras que é quarta, sexta e domingo, que é o caso da nossa. Mas independentemente, você vai lá, fala com o pastor, pede pela hora de você, diga, pastor, eu fiz aliança com Jesus, né? Um pastor orando em mim, pela internet, mas eu quero que o Senhor derrame o óleo aqui, ore em mim, em nome de Jesus, e congregue, né? De preferência, fica lá congregando, onde você for, ajude lá o pastor, tá certo? Porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros, e nós, pastores, estamos precisando de povo para fazer a obra, né, irmão? Louvar, evangelizar, enfim. Fazer a obra do Senhor, tá certo? Pastor, quero oração, pois vamos orar agora, tá bom? Deus amado, Deus querido Pai, Senhor, muito obrigado por esse momento, por esta manhã, Pai. Por mais uma segunda-feira. Senhor, obrigado que Ele está finalizando o mês, né? Mês de dezembro, Senhor. Está finalizando já 2025, Pai. Senhor, passemos muitas lutas, mas também muitas bênçãos. Então, obrigado, porque a melhor bênção é estar aqui ouvindo, vendo, sentindo, Pai, clima, respirando o ar que o Senhor nos proporcionou, Pai. Senhor, muito obrigado por estar com a minha família agora, com os filhos, com a esposa, com o esposo, estar na minha casa. Obrigado, Senhor, também aqueles que não têm casa agora, que estão na rua, não é? Debaixo de uma ponte, debaixo de uma árvore, ou dormindo em um papelão, não sei, mas muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu creio, Senhor, que as nossas vidas vai mudar a partir de hoje. Se está boa, vai ficar melhor. E se está ruim, o Senhor vai entregar todas as bênçãos, vai abrir porta. Cura, Senhor, se tiver alguém enfermo. Entra, Pai, na casa de cada um nessa manhã. Não só na casa construída pela mão do homem, mas o nosso corpo, que simboliza a tua casa. O nosso coração, que simboliza a porta. Que a nossa porta do nosso coração possa se abrir, Senhor, e o Senhor possa entrar e fazer mudança nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada um nessa manhã.
independentemente se já são evangélicos ou não, todos sejam abençoados nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelo tempo, né, irmão? 35 minutos, mais de 35 minutos, mas Deus é contigo, tá bom? Meu nome é Pastor Marcos Antônio, do Siqueira 2, né, em Fortaleza, como eu disse. Os irmãos aí comenta, dá um likezinho aí, pro canal crescer e eu pregar mais e mais a obra de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, um bom dia. E eu acredito que até a noite vai ter mais pregação aí para os irmãos. Em nome de Jesus, né? Fico mandando alguns vídeos, que é o acontecido na nossa igreja, o acontecido na obra. Então eu faço alguns vídeos mandando para os irmãos e já agradeço que os irmãos estão aí, ó, compartilhando, estão dando like, tá bom? Que Deus abençoe, um forte abraço e fica na paz do Senhor Jesus. Bom dia, ô glória.